pregado. Faça um voto com Deus. Na última semana, Deus é poderoso para abrir a porta ainda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com o seu compromisso, com o seu coração voltado para o Senhor. Ele é um Deus poderoso para fazer a obra. Ele é um Deus poderoso para abrir portas. Ele é um Deus de maravilhas. Ele é um Deus que tudo pode, que nos fortalece. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 17. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 17. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Para que todos vejam, Pai querido, o teu nome sendo glorificado.
para que possamos enxergar, Senhor, a tua mão poderosa agindo dentro do nosso lar, agindo na nossa casa, agindo em nossas decisões. É o que eu te peço e te agradeço, na autoridade e poder do teu santo e precioso nome. Amém e amém. Podemos assentar. Aleluia, Jesus. E outro igual não há. E outro igual não há. Esse é o seu Deus. E outro igual não há. E outro igual não há. Cante mais alto, diga a ele. E outro igual não há. E outro igual. Aleluia, Jesus. E outro igual não há. Diga, Ele está aqui, glória dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido deste lado. Ele está aqui, ao tem que cair, profeta das mentiras irão se dobrar, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus Cristo. Só há um Deus em toda a terra e todo o céu. Não há outro Deus como o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Nós estamos diante de um profeta que conheceu os mistérios de Deus profundamente, que ao se dobrar diante de Deus, a colocar sua vida diante do aprendizado, de obedecer a palavra do Senhor e não abrir mão dos princípios da palavra do Eterno, dos mandamentos de Deus, ao orar, ao jejuar, ao buscar a presença de Deus, a não interromper sua rotina por qualquer circunstância, viu grandes coisas de Deus, viu as coisas ocultas ao qual Deus lhe revelou. Um profeta que Deus chamou no exílio, um profeta que Deus chamou no cativeiro, um profeta que se colocou diante de Deus para receber da palavra do Senhor, e junto com eles veio mais 3 moços, a qual nós chamamos aqui Ananias, Misael, Azarias, junto com Daniel, estão no cativeiro da Babilônia. O povo, antes de nós entrarmos no contexto, o povo de Judá era um povo a qual o Senhor Deus prometeu o Messias, o Criador, viria através dessa tribo. Essa tribo é a tribo de Judá. Deus preservou essa tribo através de uma promessa feita a Davi, a qual ele nunca deixaria de um dos seus descendentes ali assentarem no trono no reino de Judá. Quando as 10 tribos se apartam, as duas, uma parte da tribo de Benjamim e de Judá, vão para o lado do sul, e a do norte são as tribos de Israel, as demais tribos. E Deus preserva essa tribo. Há reis que fizeram algo surpreendente, há reis que se prostraram diante de Deus, mas há outros que simplesmente se desviaram da fé, simplesmente deixaram de fazer a vontade de Deus, de aplicar no seu coração a palavra do Senhor. Então, nós encontramos diante de Êxodo, no livro de Êxodo, do capítulo 20 até o capítulo 23 e 24, nós encontramos as leis que o Senhor dá a Moisés para que o povo possa cumprir. Uma dessas leis se chamava guardar o sábado,
Deus de Israel. Pegaram os Baals, pegaram a Zera, pegaram outros deuses e começaram a adorar. De outros povos, a qual Deus também advertiu na lei, dizendo: eles não ficarão no meio de vocês, para que eles não corrompam o coração de vocês, para que vocês não sejam induzidos por eles a adorarem deuses estranhos. Aí nós conhecemos um apóstolo chamado Paulo, que nos revela sobre isso. O que, pastor? Ele diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Estando no nosso meio, nós nos corromperemos. Se nós não tivermos base da palavra, nós não tivermos firmeza do evangelho que professamos, certamente seremos corrompidos, certamente daremos ouvidos, certamente estaremos debaixo de algo que não provém de Deus. E isso aconteceu. Aquele povo passou a seduzir o povo de Israel, a ponto de eles adorarem a outros deuses, a ponto de eles se desviarem do Senhor. E o Senhor, todavia, como disse Jeremias, levando o povo para que eles pudessem se arrepender, para que eles pudessem voltar a Deus. A nação de Israel era uma nação que estava totalmente sem Deus. E o problema é mais grave ainda, porque quando nós encontramos um povo que pecou, Deus chama ao arrependimento, Deus traz de volta, Deus fala, Deus diz: olha, volta, se arrepende. Só que o problema do povo, Jeremias, no capítulo 5, no versículo 21 do profeta Jeremias, Deus fala a ele dizendo: escute agora isto, povo todo, povo sem entendimento, vocês que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, porque não me temem, diz o Senhor, porque não tremem diante de mim, pois fui eu que pus a areia como limite do mar perpétuo, que ele não ultrapassará. Ainda que se levante as ondas, elas não prevalecerão, ainda que brame, não passarão daquele limite. Mas este povo tem um coração teimoso e rebelde, desviaram-se e se foram. Em seu coração não dizem: temam agora o Senhor nosso Deus, que nos dá ao tempo as chuvas, as primeiras e as últimas, e que nos reserva as semanas determinadas da colheita. As maldades que vocês fizeram desviaram essas coisas boas, e os seus pecados afastaram o bem de vocês, porque no meio do povo se encontram ímpios, que andam espiando estrangeiros, os passarinheiros, como eles prepararam a armadilha e prenderam homens, como uma gaiola cheia de pássaro, assim a casa deles estão cheias de fraude, por isso se tornaram poderosos e enriqueceram, engordaram, ficaram estufados, e não há limite para suas maldades. Não julgam a causa dos órfãos, para que ele prospere, nem defende o direito dos necessitados. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor? Não deveria eu me vingar de uma nação como essa, que nega o direito, que nega o dever, que cria suborno, que age com mentira, que age com engano, que age com impetulância, que age com o coração mau, que trama contra o seu irmão, aperta a mão fazendo um acordo, mas sabendo que a por trás vai romper, vai trazer problemas àqueles que ele apertou o acordo. Ele já sabe que não vai cumprir, mas ele faz de propósito. Ele está dizendo, ele sabe que ele vai prejudicar os outros, mas a intenção dele é mal. Ele vai fazer do mesmo jeito. Ele sabe que vai ferir o irmão, mas ele vai fazer do mesmo jeito, porque esse povo tem um coração mau, esse povo tem um coração perverso, esse coração trama o mal no seu coração. Por isso eu os repreenderei, diz o Senhor. Aí o Senhor envia os seus profetas, envia os seus sacerdotes, mas nós encontramos algo muito pior do que isso nessa nação. Nós encontramos uma nação que, além de ter o coração todo, além de ter o coração perverso, ainda entra no templo do Senhor, achando que Deus vai livrar-los. O capítulo 7, no versículo 3 de Jeremias diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Mas se de fato endireitarem os seus caminhos e as suas
somente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês. Eu os farei habitar neste lugar, na terra que Deus, Pai de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas, que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultérios e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois vêm e se põem diante de mim deste templo, que se chama pelo meu nome, e dizem: estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Esse é o povo. O povo que pratica a iniquidade corre para o templo e diz: eu estou arrependido, mas quando sai volta a praticar a mesma coisa. Esse é o povo que tem uma atividade, tem um Deus no seu coração, pratica o erro, pratica o adultério, pratica a mentira, pratica o engano, corre para o templo e diz: esse é o templo do Senhor, esse é o templo do nosso Deus, mas não muda o coração, não transforma a vida, não põe a sua vida com ações a qual o Rei dos Reis vai lhe aprovar. Pelo contrário, acham que um choro ou uma lágrima já mudou a sua vida. Deus não quer nosso choro, Deus quer nossas ações. Porque de choro a nossa igreja já está, muitas igrejas já estão cheias de canções que tocam as nossas almas, mas não tocam nossos espíritos. Nós estamos cheios de pessoas que levam o coração, a sua alma a chorar, mas não levam a mudar as suas condutas. Não é isso que Deus nos pede, não é isso que Deus está nos pedindo. O que Ele nos pede é um coração transformado, é uma vida transformada, são atitudes de acordo com a sua palavra e de acordo com a sua vontade. Esse povo era um povo que praticava o erro, ia para o templo do Senhor, ofereceu os seus sacrifícios, mas voltavam a praticar os seus erros. O texto de Jeremias olha e diz assim: eu estou reprovando, sabe o quê? As ações de vocês. Eu não estou reprovando o seu incenso, eu não estou reprovando aquilo que você tem. O que eu estou reprovando desde já é aquilo que você pratica lá fora, antes de entrar aqui. O que eu reprovo é aquilo que tu está fazendo lá antes de deixar a tua oferta no altar. O que eu reprovo é o teu coração antes de você me adorar. O que eu reprovo é aquilo que tu anda fazendo antes mesmo de oferecer o sacrifício a mim. É isso que Deus tem reprovado muitas vezes. É um coração que não está dobrado. É um coração que muitas vezes a maldade perpetua no coração, sem deixar Deus tratar, sem deixar Deus trabalhar, sem deixar Deus agir, sem deixar Deus curar, sem deixar Deus vir tornar o coração e dizer: eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida, eu quero edificar o teu coração. Aí o povo não mudou, o povo continua do mesmo jeito, e o profeta vem e diz: eu o repreenderei, eu os enviarei para o exílio. Jeremias, capítulo 29, versículo 4. Deus dá outra advertência ao povo. Só que essa advertência não é uma advertência qualquer, é uma sentença. Jeremias profetiza, sentenciando ao povo, porque o seu coração não mudou, porque as suas atitudes não mudaram, porque as suas ações não mudaram, porque o seu coração não foi transformado, porque a sua mente não foi arrependida. Não houve transformação de mente, não houve um coração transformado, não houve um coração que se rendesse ao Senhor e dissesse: eu quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E por uma vez Deus tem chamado a atenção em Jeremias capítulo 29, versículo 4. Jeremias profetiza e diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os seus filhos e deixem os filhos de vocês como
esposos em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminua aí na Babilônia. Procure a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo os desejos de vocês. O povo já está no cativeiro. O povo já está passando por um momento de adversidade. Deus prometeu e cumpriu. Mas aqui nós encontramos algo interessante aos nossos corações, que a gente precisa tomar por entendimento, a gente precisa entender. Deus proferiu o cativeiro e disse: vocês vão por causa da rebeldia de vocês, por causa das ações de vocês que não mudaram, por causa do coração de vocês. Mas Deus é um Deus que não abandona os seus filhos diante da sua correção. Deus é um Deus que não te deixa desamparado, mesmo quando você está errado. Deus é um Deus tão amável, que você mesmo estando errado, Ele te deu livramento. Que você mesmo estando errado, Ele ainda traz provisão para você. Que mesmo o seu coração não mudado, Ele abre a porta. Que mesmo que o seu coração não esteja nos caminhos direitos, Ele é um Pai tão amável que Ele abre porta, Ele cuida de você. Quando o povo vai exatamente para o cativeiro, Deus está dizendo: vocês que estão no cativeiro, casem-se, construam famílias, comecem a plantar as filhas de vocês aonde? No cativeiro. Sabe, tem momento que você passa por um momento de diversidade na sua vida, sim ou não? Você tem capacidade de plantar num momento difícil da sua vida? Pois é isso que Deus está mandando você fazer. Mas está tudo errado, mas Deus está dizendo: planta. Foi eu que deixei você cair nesse momento de adversidade. Foi eu que te joguei no deserto. Planta aí, olha aí. E Ele ainda diz mais ao seu povo: ore para a nação para onde vocês foram. Deus, eu não queria morar de aluguel, mas Deus te deixou lá. Ore por onde você está, porque eu sou Deus. E se aquele lugar prosperar, vocês também vão prosperar. Deus está falando de cativeiro. Deus está dizendo que mesmo diante do cativeiro, Ele ia prosperar o povo no cativeiro. Então, por mais que você esteja passando por um momento de cativeiro na sua vida, ore que Deus tem o poder para transformar a sua vida no cativeiro. Pare de se namorear. Está difícil a vida. O problema é difícil. Pelo contrário, Deus está dizendo: ore para que tenha paz no momento onde você está. Ore para que haja prosperidade onde você está. Ore para que tudo vá bem no lugar onde você está. Ore para que a terra onde você está prospere. Mas é uma terra difícil, mas vai prosperar. Ore por ela. Mas é uma terra de cativeiro, de choro, de lágrima. Mas é lá que Deus está mandando você orar. É lá que Deus está mandando você orar e dizer: vai prosperar. Deus me mandou para cá, porque é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor estar no cativeiro, mas com a mão de Deus sobre a nossa vida. É melhor estar no cativeiro, mas Deus cuidando da nossa vida, do que estar no cativeiro sem Deus, sem nada, e solitário. E me parece que esse jovem que nós lemos ouviu essa instrução. A profecia desse texto seria 70 anos de cativeiro, e após os 70 anos o povo voltaria para a sua terra, para o seu lar, voltaria a ajudar, e isso aconteceu.
Ananias. Esses 4 moços vão descer a Babilônia. E como diz o texto, obedecer é melhor que o sacrifício. O texto do capítulo 1 vai contar que Nabucodonosor vai entrar sobre aquela cidade e vai tomar ela. O Senhor, Deus entregou o reino de Judá na mão de Nabucodonosor. Nabucodonosor entra na cidade, rompe com tudo que aquilo está, queima, ataca fogo, pega os utensílios da casa do Senhor e leva consigo. Ele leva consigo esses utensílios como superioridade. Quando ele pega aqueles utensílios, ele está dizendo que o Deus daquela nação foi dominado. Ele está dizendo que o Deus daquela nação não foi páreo para suportar a nação que adentrou. É um domínio espiritual. Aquele rei entra, olha tudo que é sagrado. Ele derruba o templo, ele taca fogo no templo, ele pega os tesouros do templo e leva consigo. E a Bíblia conta que ele coloca esse tesouro da casa do Senhor na casa do seu Deus. Só que a gente precisa entender uma coisa. Hoje nós entendemos isso. Nosso Deus não habita em coisas. Deus habita em nós. O nosso Deus não habita em objetos, Ele habita na nossa vida. A todos aqueles que clamarem, que buscarem pelo seu nome, nós somos templos do Espírito Santo. Nós é que devemos chamar a atenção de Deus, mas isso tem uma notoriedade para o povo. Nesse texto nós encontramos esse controle de divindade que Ele quer ter. Mas nosso Deus é tão poderoso que quando nós lemos no livro de Daniel, nós encontramos o nosso Deus dizendo: não adianta ter pegado taça, não adianta ter pegado ouro, eu sou o Deus do ouro e da prata, faço o que eu quero. Esse Deus que pegou Daniel, levou eles nessa forma, colocou todos esses tesouros ali dentro do templo do seu Deus. Pegou esses 4 jovens, colocaram eles a aprender a cultura babilônica para que eles pudessem servir o rei. Esses ensinos eram ensinos de escribas, para que eles pudessem servir no palácio do rei, para serem conselheiros, assistentes, pessoas que serviriam o palácio real, e por isso o rei mandou para que eles pudessem assim ser ensinados, para que eles pudessem ser totalmente adestrados conforme a cultura babilônica. E nós encontramos aqui esses jovens, Daniel, que consigo no seu coração decide não se romper com essas coisas, decide não participar. E quando falamos da mesa, que eles estão postos aqui, eles comiam a mesa do rei, nós não estamos falando de dizer que eles comiam na mesa de Nabucodonosor, mas que Nabucodonosor dava como se fosse o suprimento para eles, como se Nabucodonosor desse tudo que eles precisavam de acordo com a mesa do rei, a carne, tudo o que eles precisavam para o mantimento. Nabucodonosor ali supria suas necessidades. Só que diante dessas circunstâncias colocaram a carne, colocaram a mesa babilônica para que eles pudessem ser mantidos. E Daniel resolve não se corromper. Amém? Como é que é o seu coração? Como é que você decide as suas coisas? O que você leva em consideração? Porque tem gente, irmãos, que muda de acordo com as circunstâncias. Tem gente que parece que não muda o seu coração, ele não
nós preferimos comer legumes. A Bíblia diz que Deus achou favor na vida desse moço. E eles foram, a cabo de 10 dias, melhores do que os demais. O que nós precisamos ter hoje diante de uma geração, irmãos, são decisões. São pessoas que tomam decisões diante dessas circunstâncias. Eu lembro muito bem no meu primeiro módulo que eu fiz de eletrônico, no dia que a gente foi receber as notas do primeiro módulo, quem tinha passado e quem não tinha. Que a turma, quando passou, não havia aula, foi apenas receber a nota. Feliz, alegre, cheio de emoção porque passou, né? Quem não gosta de alegria quando passou? Perto do estúdio 5, né? Vocês vão para o estúdio 5, que é tal, sapatório, né? Todo mundo rumo do estúdio 5 comemorar, porque todo mundo passou. Quando chegou na mesma estúdio 5, todo mundo pediu o quê? Cerveja. E eu era crente. Assim me chamar para comemorar e todo mundo cerveja. E começaram a pedir. Aí quando de repente eu levanto na mão e dava uma copa para mim. E todo mundo falou, copa. Sou bom. Vocês me chamaram para comer uma pizza, tomando cerveja, eu não tomo cerveja, eu sou bom Coca-Cola. E de repente começou, e vai uma, vai duas, o outro vai tudo terminou, não. Eu não bebo. Eu moro muito, eu pergunto, mas tu não quer tomar mesmo? Eu disse, não, eu não bebo. Dá para ficar com medo, mas com Coca-Cola. Toma uma, toma duas, toma três, dá para pensar em Coca-Cola. E toma aquela coca e diz aí, de repente, um rapaz jovem chegou do meu lado e disse, eu queria ser assim, tem tudo. Eu entendi. Ele era um jovem desviado. Pessoas que diante de circunstâncias não sabem tomar decisões. Pessoas que diante dessas situações não têm um coração fiel a Deus. É levado pela euforia, é levado pela emoção, é levado pela alegria do momento. Aí diz, me dá aí uma, né? Toma. Me dá aí duas, né? Porque foi levado pela euforia do momento. Que não tem a decisão de dizer assim, eu não faço isso. Eu sirvo a Deus. Daniel é um desses jovens que está olhando e está dizendo, não, eu não vou participar disso. Eu não quero esse tipo de situação. Se tiver algo que nós devemos reparar o nosso coração, é no momento que estamos alegres. É no momento que você está alegre, você pode falar besteira. E se comprometer com algo que você não pode fazer. É no momento dessas circunstâncias que nós devemos reparar a nossa vida e ter a decisão de quem nós somos. O que faltava no povo. Daniel estava aqui dizendo, não, eu não posso me conter. Eu não posso me deixar levar por essas circunstâncias. Mas tu está no palácio. Mas eu sirvo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas tu está diante do Rei, Ele tem poder para te colocar em lugar alto. Eu sou servo do Rei dos Reis e do Senhor dos Exércitos. Mas se tu fizer a vontade dele, Ele pode te beneficiar. Pois é, se eu fizer a vontade do meu Deus, Ele também pode me abençoar. Se eu andar conforme a vontade do meu Deus, Ele também pode me prosperar. Sem eu precisar fazer isso. Sem eu precisar me corromper. Sem eu precisar fazer algo que não convém à vontade do meu Deus. Isso daqui foi uma decisão pessoal. E o povo de Israel não era proibido de
decidiu não participar. Ele decidiu não se contaminar com isso. Ele poderia ser um jovem abençoado que hoje está no cativeiro dizendo: Deus, eu não pequei que nem aquele povo, não é verdade? Ele poderia estar orando dizendo: Senhor, mas eu não sou que nem aquele povo, eu não pequei que nem eles, eu não fiz o que ele fez, mas eu também vim para o cativeiro, eu não posso suportar isso, porque não foi eu que errei. Que tem gente que é assim: Senhor, não foi eu que errei, Senhor, não foi eu que falhei, Senhor, não foi eu que fiz, Senhor, não foi eu. Daniel está lá e está dizendo assim: bendito seja o nome do Senhor. Se ele me enviou para cá é porque ele vai cuidar de mim, se ele me enviou para cá é porque ele sabe o que está acontecendo. Eu não sei, mas ele é o Deus poderoso que cuida da minha vida, que cuida da minha casa, que cuida da minha família, que abre porta, é o Deus que prospera, é o Deus que abençoa em qualquer circunstância. Ele não está reclamando, ele não está dizendo nada disso. A gente encontra o coração de um jovem fiel a Deus, e que no momento do seu cativeiro, em nenhum momento está questionando Deus, em nenhum momento está dizendo que ele pegou o Pelo contrário, no capítulo 9 você vai ver um jovem que está orando e dizendo assim: perdoa os nossos pecados. Um jovem que tem compaixão, dizendo: eu também pequei, perdoa os nossos pecados. Um jovem que se inclui, que não faz a religiosidade de separar, mas pelo contrário, ele quer ver a salvação, ele quer ver a redenção, ele quer ver o seu povo voltar, ele quer ver o seu povo retornar à sua casa com alegria. Então ele se ora, e no capítulo 9 ele ora a Deus e dizendo: Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. O jovem que não se corrompeu, o jovem que orou a Deus em todo o cativeiro, o jovem que buscou a Deus, o jovem que jejuou, viu coisas extraordinárias, ele ora e diz assim: perdoa. Ou será que você é aquele que não tem a capacidade de interceder? Você sabe que é uma intercessão? Daí você fala assim: Senhor, daqui para lá é ele, daqui para cá sou eu. A Bíblia diz que a esse jovem Deus deu o quê? Sabedoria. Deus deu entendimento. A esse jovem Deus honrou, porque eles decidiram honrar. Quando nós decidimos honrar a Deus, Deus nos honra. Quando nós decidimos honrar a Deus, Ele também irá nos honrar e nos abençoar. Passado o dia, Nabucodonosor, no capítulo 2, tem um sonho. E nesse sonho ele manda chamar esses sábios que ele ensinou na terra dos caldeus, na Babilônia. Detalhe: Nabucodonosor disse assim: eu quero que interprete o meu sonho.
notícia a Daniel: bora que tu também vai, né? Como diz o Manauara, tu vai pro saco. Foi dada a ordem para todo mundo, não só para um. Bora. Ele diz: mas por que nós vamos morrer? Ele diz: porque o rei disse que queria que a gente desse o sonho dele e a interpretação. E eu nunca vi, e os astrólogos disseram: a gente nunca viu isso, não. Isso é a primeira vez que ele está ouvindo esse negócio. E eles ainda disseram algo interessante. Eles disseram assim: só quem pode decifrar esse seu sonho e revelar são o Espírito dos deuses, e eles não habitam entre nós. Aí Daniel olha para o chefe e diz assim: me dê um tempo. Por quê? Me dê um tempo, porque eu vou orar. Pensa em algo surpreendente, que revela o oculto e o escondido, que faz Deus olhar do céu para a terra, que chama a atenção de Deus. É o crente que ora, é o crente que busca Deus. Daniel diz assim: mas esse problema aí Deus resolve. Eu não resolvo não, mas meu Deus resolve. Ele pega Ananias, Misael e Azarias, conta tudo o que aconteceu e diz assim: vamos fazer o quê? Um círculo de oração. Porque crente é assim. Tem um problema difícil? Tem. Vamos chamar o nosso irmão de oração, porque Deus resolve problemas difíceis. Você tem alguém que ore por você? Se eu tenho alguém que você telefone e diga: eu estou precisando de oração, eu estou orando aqui em casa, mas eu preciso de você, é um problema difícil para ser solucionado, e só o Deus poderoso, Deus do céu, aquele que faz o impossível acontecer, pode resolver esse problema. Daniel chama a equipe de oração dele e diz assim: vamos orar, porque sábios e encantadores não podem resolver, mas o nosso Deus poderoso, aquele que revela o oculto e o escondido, que nada está totalmente oculto aos seus olhos, ele pode revelar. Daniel começa a orar. Ai, Deus dá o sonho de Nabucodonosor para Daniel. Daniel chega com o comandante e diz assim: me coloque na frente do rei, porque eu preciso falar com ele. Quando Daniel chega na frente do rei, ele conta o sonho e dá a sua interpretação. E esses sonhos são as estátuas de ouro que a gente conhece. Você lembra muito bem que no capítulo 1 nós encontramos o rei Nabucodonosor trazendo os utensílios da casa de Deus para dizer que aquilo tinha superioridade. O meu Deus tem superioridade. Você lembra muito bem que Nabucodonosor troca o nome dos meninos para Sadraque, Mesaque, Abednego e Belsazar. São nomes dos deuses da Babilônia para dizer: o nosso Deus tem superioridade a vocês. E aqui Deus está se revelando para dizer: ainda que tu troque o nome, ainda que tu pegue os utensílios, ainda que tu possa colocar uma cultura, ainda que tu possa dizer: eu sou o Deus do impossível e faço da forma como eu quero, eu sou o Deus que revela as coisas que estão em oculto. Aquele momento quando Daniel revela aquele sonho ao rei, o próprio rei diz: ah, mas esse Deus aí é diferente, eu ainda não vi esse daí não. Daniel diz: pois é, o Deus dos céus Todo-Poderoso, ele revela o oculto e o que está escondido. O nosso Deus é esse Deus maravilhoso que nos leva a compreender, a ter um coração totalmente voltado e revela a nós aquilo que há de acontecer. Nós lemos aqui em João que o Espírito de Deus que habita na nossa vida nos revelaria aquilo que havia de acontecer. O rei gosta de Daniel, porque o Senhor
dará discernimento e sabedoria para fazer você crescer, ainda que seja numa terra difícil, ainda que seja numa terra impossível, ainda que você possa olhar a diferença. Se você não abrir mão da sua fé, se você não abrir mão do Evangelho, se você não abrir mão do Deus que você serve, certamente Ele também estará com você no momento das adversidades, no momento do impossível, e o nome dele será engrandecido por causa da sua vida, aonde você estiver, aonde você colocar a planta dos seus pés, o nome dele será engrandecido por causa de você. Daniel é alguém que está na Babilônia, e Deus está abençoando porque ele teve posição, ele teve direcionamento, ele decidiu adorar o Deus dos céus. E detalhe, passou 4 reis, e nos 4 reis Deus estava com ele, porque em nenhum momento ele deixou de adorar a Deus. Daniel é o homem que interpreta 2 sonhos do rei Nabucodonosor. Daniel é o que na segunda dinastia de Belsazar, filho do rei Nabucodonosor, quando ele pega os utensílios do templo e começa a dar festa, começa a colocar ali o vinho para beber, para se embriagar, começa a pegar as coisas do templo para fazer objetos naquela festa, onde todo mundo dava louvor aos deuses estranhos, mas não adorava a Deus. É o momento em que aquela mão aparece, o rei fica sem falar, sua perna fica trêmula e ele não sabe o que fazer. E é Daniel que interpreta. O que Deus quer para nós nesse momento, nessa geração, são pessoas que se posicionam, pessoas que têm decisão, pessoas que estão dispostas no seu coração, pessoas que não vão abrir mão da sua fé, pessoas que não vão abrir mão do Evangelho, pessoas que estão com o coração totalmente voltado e prostrado a Deus e não se renderam. O que Deus quer na nossa geração são pessoas que adorem em espírito e em verdade, que façam uma diferença no meio de uma geração que estão se corrompendo, no meio de uma geração que estão totalmente voltados aos desejos da carne, aos desejos das suas vontades, ao desejo da sua vida, dos seus olhos. O que Deus quer são pessoas que têm um posicionamento, pessoas que realmente amem a Deus de verdade, pessoas que estão dispostas a negar o seu eu, a sua vontade, estejam dispostas a negar os seus desejos, estejam dispostas realmente no seu coração a passar momentos para glorificar o nome do Senhor. Pessoas que ainda com as dificuldades que venham, porque virão, há uma festa no reinado. Diante desse reinado, Nabucodonosor viu uma estátua, coloca uma estátua grande, bonita ali na estátua. Aí ele pega pífaros, pega tambores, pega tudo que tem e diz assim: quando eu tocar, todos que estiverem diante da Babilônia têm que se prostrar. Deus está querendo levantar uma geração que tenha decisão nos seus lábios, que tenha decisão na sua vida. Deus está querendo levantar homens e mulheres que sabem quem serve, que sabe o Deus que opera milagres impossíveis, e que ainda que não opere, vai continuar sendo Deus deles todavia, até o final da sua vida. Aqueles 3 jovens estão diante de Nabucodonosor, e quando ele toca a trombeta, todo mundo se prostra, mas está lá Ananias, Misael e Azarias de pé, e dizendo: eu não vou me prostrar. Ah, mas todo mundo foi levado, é uma festa, mas eu não me prostro. Mas está todo mundo aqui prostrado,
honrar de Deus vir, ou será que você fica atribulado com aquilo que está acontecendo? Esses jovens olharam e disseram: nem perde teu tempo não, porque se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar dessa forma. O rei fica furioso, manda aquecer aquela fornalha. A Bíblia conta que aqueles homens fortes que foram jogar os 3 jovens na fornalha morreram quando chegaram perto do fogo. Eles nem chegaram perto, eles morreram. A fornalha era embaixo, Nabucodonosor estava aqui em cima, olhando para o que estava acontecendo. Quando aqueles 3 jovens entram naquela fornalha, Nabucodonosor olha e diz assim: o que está acontecendo ali dentro? Uma festa melhor do que aqui fora. Dentro da fornalha, né? Deus tem preparado algo melhor para a tua vida que vai surpreender o coração de muitos. E é no momento da calamidade, porque a Bíblia diz que no tempo da vergonha o Senhor dará dupla honra. Parece que querem ser envergonhados porque não se prostraram. Deixa eu te dizer uma coisa: parece vergonha, mas não é. Deus vai te honrar. Parece que alguém quer te humilhar, te prepara, fica lá, Deus vai te honrar. Parece que alguém quer te menosprezar por causa daquilo. Deixa, o Deus Todo-Poderoso é o suficiente na tua vida para fazer algo novo acontecer. Quando ele é jogado, ele diz: tá, tem alguém dentro da fornalha. Eu joguei 3 jovens, mas entrou mais um com eles, e esse mais um parece o filho dos deuses que está passeando com eles na fornalha. A gente não precisa se preocupar. A nossa fé, o nosso Deus poderoso, fará algo surpreendente. Aquilo que era uma calamidade se tornou bênção. Aquilo que era para a morte, Deus te tornou em vida. Aquilo que era para fracasso, Deus tornou em vitória. Você sabe por quê? Porque Nabucodonosor chegou na porta da fornalha e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, venham para fora. Naquele momento, Nabucodonosor lançou um decreto dizendo: ninguém pode blasfemar contra esse Deus, porque Ele é um Deus de livramento. Ninguém pode blasfemar contra esse Deus, porque Ele é um Deus que protege aqueles que o servem. Ninguém pode blasfemar contra esse Deus, porque nem o fogo pode tocar neles. Esse é o Deus poderoso, o Deus de livramento, o Deus que cuida dos seus servos que não se prostram. Ainda disse mais. A Bíblia diz que ele colocou Sadraque, Mesaque e Abednego e os fez prosperar no seu reino. Para quem é isso, pastor? Para quem tem decisão. Para quem é isso? Para quem sabe quem serve. Para quem é isso? Para quem não se prostra. Para quem é isso? Para quem decidiu servir ao Senhor. Para quem é isso? Para quem Deus decide honrar e diz assim: é você que vai me honrar, é assim, tem certeza, tenho. Não vai se prostrar não, então eu tenho fornalha para ti, mas depois da fornalha eu também tenho bênção. Mas não proste o seu coração, não volte atrás, me sirva até o final da sua vida e eu vou te honrar. E aquilo que é fracasso, Deus torna em vitória. Aquilo que era para derrota, Deus torna em bênção. Está todo mundo olhando, né? Todo mundo olhando, vão entrar e vão virar churrasco ali dentro. Você não vai morrer nessa prova. Fica de pé no nome de Jesus. Hoje Deus te chamou para ter decisão. Hoje Deus te chamou para te colocar em pé e cuidar da tua vida, ainda que seja no cativeiro. Porque o nome do Senhor é poderoso. Quantos confiam no nome do Senhor dos Exércitos? Diga amém. Quantos confiam no nome do Senhor dos Exércitos? Dê glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor mais uma vez. Exalte o nome do Senhor poderoso, porque Ele é o Deus que entra dentro da fornalha. Ele é o Deus que entra na cova dos leões. Ele é
Amen.